Vou comentar um pouquinho sobre a fixação do dreno de tórax, né? Lembram que no outro vídeo e na outra aula a gente comentou sempre para observar os orifícios, né? Os orifícios do dreno, eles têm que estar sempre vedados. O curativo, ele é trocado a cada 24 horas ou antes, se necessário. O curativo normalmente é feito com compressas de gás e soro fisiológico ou helicopor. E o curativo é realizado de uma maneira asséptica, tá? E eu vou ensinar vocês duas coisas importantes. A realização do meso, tá? Para fixação do dreno, e um ponto importante que é o que eu comentei uma vez. É o único lugar que a gente utiliza esparadrapo, tá? O dreno de tórax, ele vem, ele sai, né, do paciente, e aqui eu tenho toda a extensão junto com o coletor. E aqui eu utilizo o micropor para fazer a vedação, para que o que aconteça, se der alguma tração, o dreno não solte da conexão e eu não perca a pressão estabelecida. E um outro ponto importante é a fixação em meso. Para a fixação em meso, você vai precisar colocar um micropor sobre a pele do paciente e você vai fazer como se fosse uma capinha. Tá? E coloquem sobre essa fixação. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que os profissionais normalmente param por aqui. O que eu gosto sempre de fazer? Pegar um outro pedacinho de micropor, cortar até aqui a metade e fazer como se fosse uma outra fixação, tá? Qual que é a função do meso? Meso vem da palavra italiana, né? Mezza mezzo, fixar ao meio. A gente escreve meso com a letra S, M-E-S-O. O importante do meso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o dreno não tracione, tá? Essa é a importância. Então, eu sempre falo que tudo que tem extensão, então possa ser no dreno, possa ser no catéter central, possa ser numa sonda vesical de demora, a gente faça o meso para que não desestabilize a inserção dos curativos e dos drenos e do modo geral. Ficou bom? Pronto. Depois que a gente realizou toda a fixação do dreno aqui com o meso, né, nos certificamos das conexões e da extensão, um dos cuidados de enfermagem vai ser que este dreno, esse coletor, seja mantido abaixo do nível do paciente. Eu fiz um exemplo aqui para vocês de um coletor de selo d'água. Este reservatório tem 1000 ml. Este selo d'água que eu fiz como exemplo e coloquei às 6 horas da manhã, ele cobre em média 2 ou 3 centímetros, 2 ou 3 dedinhos. Porque o que é importante? Lembra que eu já comentei? O selo d'água, tá? Ele fecha para selar o respiro que tem aqui do paciente com a extensão toda do dreno que está lá no tórax do paciente. E agora eu vou ensinar vocês a como trocar o selo d'água. Vamos lá? O que é importante? Que a cada 2 horas a gente venha até esse frasco e que a gente vá contabilizando o que foi drenado. Então são agora 8 horas da manhã. Eu estou aqui com o meu volume, tá? Então eu vou marcar aqui, vou marcar 8 horas, opa, peraí só um pouquinho, não tem problema, 8 horas, e aí
eu vou computar que drenou das 8 horas, eu vou colocar no chão que fica bem fácil da gente visualizar, porque aí eu paro de tremer. Ó, olhem lá, drenou quanto? 100 ml. Então, das 6 às 8 horas, drenou 100 ml, ok? Agora nós vamos fazer o próximo horário das 10 horas da manhã. Então, a mesma coisa. A gente vai vir aqui, marcar o selo d'água, onde está o selo d'água. Vou colocar 10 horas. E aí eu vou descontar o volume drenado do último horário, tá? Então, se tem agora 600 ml e eu tinha 300 ml, quanto que drenou? Das 8 às 10, que eu vou jogar no balanço do paciente, 300 ml, ok? E assim sucessivamente. Quanto em quanto tempo eu tenho que trocar este selo d'água e refazer esse selo d'água? Pelo menos uma vez por dia. Por quê? A gente vê de uma forma bem evidente aqui que isso começa a virar um meio de cultura, vira colonização. Então, uma vez por dia você vai refazer esse selo d'água. Ou antes, se você tiver o quê? O preenchimento, tá? Do reservatório. Porque quanto mais o reservatório está preenchido, menor vai ser a pressão de drenagem gravitacional que eu espero que se tiver que ser que tiver que acontecer lá do meu pulmão, ok? Agora vamos trocar o selo d'água? Traga a pinça da extensão do coletor para próximo de você, que vai te facilitar, porque nós vamos ter que clampear. Um jeito, às vezes, que eu sempre oriento, quando a gente pega mais e tem mais habilidade, é que a gente clampeie com a própria mão, mas nem sempre no começo a gente tem essa habilidade, então a pinça é que vai te auxiliar, ok? Então, qual que é o movimento? Nós vamos clampear, certo? Nós já computamos, né? Vou desrosquear, vou passar esse líquido sem contaminar e estou utilizando o EPI adequado para um reservatório. Se você observar que o frasco está com sujidade, você pode fazer o quê? Jogar um pouquinho de soro ou água destilada, vai ser o padrão da sua instituição. Despreza aqui. E agora a gente vai refazer esse selo com, novamente, 200 ml de soro fisiológico. Deu? Será? Vamos lá ver? Introduza. Terminou. Você novamente feche. E o que é importante? Por que eu trouxe a pinça para perto? Porque eu tenho que abrir. Ok? Vou tirar esta fita e vou colocar uma nova fita com um novo selo d'água. É importante, depois que você trocou o selo d'água, não deixar o reservatório no chão e colocar ele num suporte adequado.